A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para dar continuidade ao nosso ensino, o estudo a qual nós iniciamos, falando sobre uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo, livro a qual o Senhor permitiu que viéssemos a escrever neste ano. E louvando a Deus por esta oportunidade e por poder, de uma forma toda especial e maravilhosa, entrar através desse vídeo no seu lar para abençoar a sua vida e para que o Espírito do Senhor possa confortar e abençoar e direcionar o seu coração. Para esta feita, nós iremos trabalhar o capítulo 3, a qual nós já falamos a introdução, já trabalhamos o capítulo 1 e o capítulo 2. O capítulo 3 é um capítulo bem mais extenso, então nós vamos subdividi-lo e daremos sequência conforme o desdobramento do ensino a qual está exposto através do livro a qual estamos aqui para transmitir. Nós iremos fazer então uma leitura e depois vamos trabalhando alguns pormenores para nós desenvolvermos este livro a qual estamos trabalhando em cima deste assunto. E nós vamos observar aqui no capítulo 3, seus nomes e seus símbolos. Nós vamos observar os nomes, os símbolos, mas antes dos nomes e dos símbolos, nós iremos tratar de um assunto importantíssimo, a qual o livro do pastor Severino Pedro da Silva, ele nos orienta e nos dá uma grande perspectiva para compreendermos biblicamente o Espírito do Senhor. Para isso, de acordo com Severino Pedro da Silva, vários nomes e títulos são dados ao Espírito Santo nas Escrituras, que descrevem a natureza profunda do seu ser. O nome traduz a natureza do ser que o carrega. O título expressa sua fama e reputação. Além dos nomes e títulos conferidos ao Espírito Santo, são também usados pronomes pessoais, para que a imaginação humana possa compreendê-lo como realmente é. Então, nós vamos observar nesta primeira parte sobre os pronomes pessoais. As Escrituras Sagradas, em ambos os testamentos, nos afirmam a existência do Espírito Santo como sendo um ser real, porque o Espírito Santo, ele é real e ele está aqui na minha vida, na sua vida, para transformar, para te abençoar, para nos guiar, para nos direcionar na presença do Senhor. E nós vamos observar isso de uma forma bem pontual, a qual, como aqui de antemão já mencionamos, sobre os pronomes pessoais. E com personalidade, porque ele é uma pessoa, ele tem intelecto, volição e sentimento. E aqui nós vamos dar continuidade. É impossível que milhões de pessoas tenham combinado mentir por uma extensão de séculos. Todas elas, desde os mais remotos tempos, têm afirmado a mesma coisa. O Espírito Santo existe e é uma pessoa real. Como aqui de antemão nós já falamos nos demais capítulos, introdução, capítulo 1 e 2, o Espírito Santo, ele é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Agora nós estamos trabalhando a questão dos pronomes pessoais e mostrando, provando biblicamente que ele é uma pessoa, que ele não é uma força ativa, como algumas seitas o mencionam. Ele não é uma força cósmica, como algumas seitas heréticas, podemos assim dizer, por exemplo, como o próprio gnosticismo, no período do primeiro século em diante. Você observa, por exemplo, né, que alguns mencionam o Espírito Santo como uma força cósmica, como uma emanação de Deus. E para isso nós vamos observar que o texto bíblico ele é bem enfático e bem categórico, nos mostrando de forma muito clara que ele é uma pessoa distinta do Pai e do Filho, mas sendo Deus juntamente com o Pai e o Filho. A Bíblia, por exemplo, menciona, Jesus fala em Mateus 28, 18, quando ele ressuscita, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Versículo 19, ide,
fazei discípulos, no hebraico talmidim, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado ou mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com isso, nós observamos 1 João, capítulo 5, versículos 6 e 7, há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um. E aqui nós vamos observar, por exemplo, com efeito, fosse ele uma simples influência, como aqui de antemão mencionamos, soprou o vento, os milhões de depoimentos se teriam desfeito em contradições. Ainda que Jesus utiliza, por exemplo, quando estava falando com Nicodemos, a qual foi ter com Jesus à noite para não ser visto pelos judeus, observamos até mesmo de uma forma bem simples uma aplicação que foi à noite mostrando ou demonstrando que a obscuridade do seu coração. Mas ainda assim chamou a atenção estar com Jesus. E Jesus falou no capítulo 3, versículo 8, o vento sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Então, Jesus estava falando para Nicodemos da dinâmica do Espírito, da dinâmica entre a comparação do vento, que é o ar em movimento, para com o Espírito Santo que age e muitas vezes você não observa o seu agir, mas você observa o fruto, a mudança de conduta que ele deixa na vida das pessoas. E você observa as pessoas sendo transformadas. Com isso, nós podemos dar continuidade e observar, então, por exemplo, quando Jesus menciona, ou a Bíblia em si, por exemplo, aqui vamos colocar Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Ruach, o Espírito, né, de Deus, Elohim, estava pairando sobre a face das águas. E a Bíblia menciona então, por exemplo, no Novo Testamento, pneuma rágio, Espírito Santo, mostrando que ele é santo, que ele é Deus e que ele é uma pessoa. Aqui nós observamos então que ele não é uma força ativa, uma força cósmica, ele não é uma emanação de Deus, mas ele é o próprio Deus. Podemos ver aqui, ele é, como já citamos, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, termo a qual utilizado por Tertuliano e mostrando também que, na verdade, não é um termo que está na Bíblia, mas, porém, a sua afirmação, né, foi, na verdade, elaborada para expressar o que já temos no texto bíblico, para que possamos, então, ter uma expressão que venha trazer a verdade exposta no texto. Em toda a extensão do Novo Testamento, que marca exatamente a era do Espírito em sua plenitude, faz-se alusão a ele em termos coloquiais, como esse e não isso, e aquele e não aquilo. Para Severino Pedro da Silva, os pronomes e apelativos são largamente usados para descrever sua existência e personalidade. Então nós vamos observar alguns pronomes pessoais e vamos ver o texto bíblico, o que ele enfatiza, o que ele está mencionando, para que nós aqui possamos então concluirmos esta etapa, esta pequena parte da qual estaremos tratando o nosso livro. E aí nós observamos o texto de Atos, capítulo 10, versículo 19 e 20. O eu. E, pensando Pedro, naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam.
Levanta-te, pois, e desce, e vai com ele, não duvidando, porque eu, o Espírito Santo, que está agora falando com Pedro em Jope, os enviei. Você vai observar que Cornélio era um centurião romano, onde dava esmolas, ele fazia orações contínuas, e tudo isso chegava diante de Deus, como um memorial. A Bíblia vai dizer que um anjo aparece a Cornélio e diz para chamar a Pedro, porque ele haveria de ouvir tudo que Pedro viesse ensinar, viesse anunciar. Com isso, ele envia 3 soldados, e quando ele chega em Jope, Pedro estava na casa de Simão o Curtidor. E ele estando na casa de Simão o Curtidor, você observa que ele estava então tendo uma visão. E com isso, o Espírito Santo falou que ele revelou para Pedro que eles haviam sido enviados por ele. Quando nós observamos o pronome eu na primeira pessoa, você vai ver que está falando do Espírito Santo. Depois nós vamos ter em João 16:8 o pronome ele. Você vai ver quando Jesus está falando concernente ao Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo, cosmo no grego, e aí você vai observar que está se referindo à humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus está falando do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, quando Jesus ele vai falar e João está relatando, e quando ele vier, ele, o pronome pessoal, ele está se referindo ao Espírito Santo. Então nós observamos claramente que ele é uma pessoa divina, que ele é Deus e que ele age para que o povo do Senhor possa ser conhecedor da verdade. Por isso que nós observamos Jeremias 10:10, o Pai é a verdade. A Bíblia fala em João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade. A Bíblia fala, Jesus fala em João 16, versículo 27, o Espírito da verdade. Depois você vai observar em João 17, a qual Jesus fala, a tua palavra é a verdade. Com isso, nós observamos o pronome, então, pessoal, apresentando o Espírito Santo, no capítulo 16 de João, versículo 8. Depois nós vamos ter um outro texto, que é João 14:26, aonde vai mostrar o pronome aquele, e não aquilo, aquele, porque é uma pessoa, porque ele é Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então você observa que Jesus, quando está falando, mas aquele Consolador, está se referindo ao Espírito Santo. Nós já sabemos que Consolador, no grego, é Paracletos, alguém colocado do lado de outrem. E nós observamos também, na temática do nosso livro, abordamos sobre este assunto, explicando também sobre a questão de Meyer Pearman, onde ele vai mencionar que quando está dizendo Consolador, que é alguém colocado do lado de outrem, é como nós estivéssemos diante de um tribunal. E quando estamos diante de um tribunal, havendo aquele que estava ao seu lado de alguém que está diante do tribunal. E esse que está ao lado, ele advogava a causa daquele que estava diante do tribunal. Sendo isso um cenário, então, mostrando que o Paracletos, alguém colocado do lado de outrem, ele estava ali para ensinar, para consolar, para orientar e para advogar. Mostrando, então, uma dinâmica profunda histórico-cultural de quem é o Espírito Santo, que não está apenas ao nosso lado, mas ele está dentro de nós, está dentro da minha vida,
está dentro da tua vida e Ele está aqui através da sua palavra, ainda que expressa no livro, mostrando para mim e para você o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se revela, o quanto a Bíblia fala sobre Ele. E para isso, nós compreendermos o seu carisma, o seu amor, a sua plenitude, porque Ele tem interesse em nossas vidas. É Ele que convence, Jesus falou, do pecado, da justiça e do juízo. Com isso, nós observamos então aqui que Ele ensinará todas as coisas. Então, Paracletos, alguém colocado lá de outrem, é muito mais profundo, porque Ele está dentro de nós. Paulo vai dizer isso, por exemplo, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Jesus vai falar em Mateus 10, 28, não temais os homens que podem matar o corpo e não fazer nada com a alma. Antes temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, quer dizer, nós somos o templo do Espírito Santo e ele tem interesse na nossa vida. Você vai observar, vindo aqui em minha mente, por exemplo, né, eu até havia deixado separado e havia me esquecido, mas veio à minha mente agora o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, onde também mencionamos no livro. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno mostra a eternidade, mas também algo muito além. Veja, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Veja que maravilhoso. O Espírito Santo se trabalhou, cooperou, estava com Jesus na cruz do Calvário. Não vai ser como uma heresia gnóstica do primeiro século, a qual Cerinto de Alexandria mencionava que Jesus ele recebe o Cristo, que é a unção do Espírito, e quando ele chega na cruz, o Cristo sai e ele fica sozinho. Uma heresia do primeiro século, dentre os gnósticos, Cerinto de Alexandria. Agora aqui você observa, o texto é categórico, mostra o Espírito Santo como o Espírito Eterno, estando com Cristo no momento que Jesus está pagando um preço na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida. E o Espírito Santo agindo, o Pai arquitetou, o Filho consumou e o Espírito veio para rebanhar. Mas enquanto ele não desceu em Cristo, ele já estava na sua plenitude e agindo em todo o processo da salvação. Podemos aqui observar, então, mais uma vez, João 14,16. Outro. Então, agora o pronome outro. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, observe que outro aqui no grego é alon, ou alos, outro, da mesma essência, da mesma espécie. É Deus substituindo Deus. Jesus veio, um corpo humano, se encarnou, ainda que os gnósticos defendiam, né, e com as seus ensinamentos heréticos, que Cristo não havia, né, encarnado, mas João é um dos discípulos que mais refuta essa questão gnóstica, tanto que no capítulo 4 de 1 João ele vai dizer, filhinhos, não deis crédito a qualquer espírito, antes fazei prova se procedem de mim, porque há muitos enganadores têm saído pelo mundo e ensinam que Cristo não veio em carne. E a Bíblia fala em João 1:14 que ele veio e habitou, esquinon, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. A Bíblia vai dizer em João que o soldado coloca a flecha ali, né, a lança, melhor dizendo, no lado de Jesus e sai água e sangue, provando que Jesus ele veio em carne. Até porque se ele não viesse em carne, ele não ressuscitaria. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé era vã. Mas ele veio, encarnou, morreu, ressuscitou e ainda enviou
o Espírito Santo, a qual ele menciona no capítulo 14, versículo 16. O outro Consolador, o outro da mesma essência. Não é héteros no grego, que seria outro de espécie diferente. Para nós concluirmos, e não menos importante, o pronome esse. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 14, versículo 26. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, e que este ensino possa ficar no seu coração e Deus possa frutificar para que você possa ter o entendimento da palavra de Deus e possa ajudá-lo na caminhada, no crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família, no nome do Senhor Jesus. E estaremos fazendo então o próximo tema, melhor, né, dentro do mesmo tema, mas o assunto está, né, sendo discorrido. Nós vamos falar sobre os nomes do Espírito. Que Deus abençoe, porque o capítulo 3 ele terá bastante assunto para nós aqui trabalharmos no nome de Jesus. Deus abençoe, em nome do Senhor. Amém.